Hello, my friends, how are you? Welcome to another grammar class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês, mais uma aula de gramática. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do Simple Present. Então, nós aprendemos na aula passada como conjugar todos os verbos no Simple Present. Vimos que para he, she e it, nós temos que cuidar para acrescentar o S na hora de conjugar os verbos. E na aula de hoje nós aprenderemos como é que nós passamos as frases do Simple Present para a forma negativa. Preparados? Vamos à nossa aula então! Vamos começar lembrando um pouquinho como é que nós fazíamos para formar a forma negativa com o verbo to be. Lembram-se deles? Então vamos ver aqui o verbo to be também no Simple Present e como é que nós fazíamos uma frase negativa. Então nós tínhamos aqui os sujeitos, I, you, he, she, it, we, you ou they. Nós tínhamos a conjugação do verbo to be e para fazer a negativa a gente só acrescentava um not logo depois do verbo to be. Lembram-se disso? I am not, eu não sou, eu não estou. She is not, ela não é, ela não está. We are not, nós não somos, nós não estamos. Lembram-se disso? Bem tranquilo. Então era só acrescentar o not diretamente no verbo to be para nós formarmos a negativa. Será que agora também com os outros verbos nós poderemos fazer isso? Acrescentar o not diretamente ao verbo? Olha só esse exemplo, pessoal. Nós temos aqui I walk to school every day. I walk to school every day. Eu caminho para a escola, eu ando para a escola. I walk to school every day. Todos os dias, todo dia. E agora, será que eu posso simplesmente colocar o not aqui no nosso verbo walk? Não, eu não posso. Bom, se o walk não pode sozinho formar a negativa, ele vai precisar de ajuda. E quem é que a gente chama para ajudar? Claro, a gente chama o auxiliar. E o verbo auxiliar do Simple Present, quando nós não temos o verbo to be, é sempre o verbo to do. E como é que vai ficar então aqui a nossa frase na negativa? Vai ficar I don't walk to school every day. I don't, eu não ando para a escola. I don't walk to school every day. Eu não caminho para a escola todo dia. Vejam que o not aqui foi acrescentado diretamente no auxiliar, no verbo to do. Mas fiquem tranquilos, agora nós veremos isso passo a passo, como construir então a negativa aqui no Simple Present. Pessoal, então como é que nós vamos fazer? Qual é a estrutura das frases negativas no Simple Present? Nós teremos também o sujeito, teremos agora o nosso verbo auxiliar, ele é que vai receber o not, e o verbo auxiliar do Simple Present é o verbo to do, claro que ele terá que estar conjugado. Depois dele, aí sim, nós vamos acrescentar o not para a negação, e aí vem o verbo principal, main verb, verbo principal, tá joia? E aqui que é o importante, o nosso verbo principal agora, ele vai perder a conjugação se nós estivermos falando do he, she e do it. Quer ver só como é que fica? Então, os sujeitos nós já conhecemos, aqui eu trouxe, claro, eles na forma pronominal, I, you, he, she, it, etc, né? Tranquilo. Bom, depois então do sujeito agora, nós utilizaremos o nosso verbo to do conjugado, porque será ele, o nosso verbo auxiliar, que vai receber o not. Então a gente vai aqui colocar o verbo to do, mas conjugado. Vejam só, I do, you do, he, she, it, does. We do, you do, they do, tá joia? Então o verbo to do conjugado e ele é que vai receber o not. Então depois desse verbo, depois do verbo to do, a gente vai aí sim colocar o not. Pronto, fizemos a negativa, fizemos a negação. Agora nós só vamos então colocar o nosso verbo principal. E vejam, o verbo principal, eu trouxe diversos exemplos aqui, eles não terão mais nenhuma característica de conjugação. Perceberam que mesmo para he, she e it, eu não usei mais a terminação com S, ES, IES. Por quê? Porque a conjugação está lá no nosso verbo auxiliar, no verbo to do. Então eu já usei does not, então eu já usei o verbo conjugado para he, she, it. Com isso, o verbo principal volta à sua forma natural, aquela forma do verbo no infinitivo, claro, apenas sem o to que vem na frente. Muito complicado? Não é, né? Bem tranquilo. Vamos praticar, eu tenho certeza que vocês não terão dúvidas.
Então vamos lembrar um exemplo que nós vimos na aula passada. Nós falamos The sun rises in the east. Lembram-se, nós podemos utilizar o Simple Present para falar de coisas permanentes, de algo que sempre acontece. Então, the sun rises in the east. O sol nasce no leste, ok? The sun rises in the east. Como é que eu digo agora o sol não nasce no leste? Bem tranquilo, olha só, nós temos aqui o verbo que é o verbo to rise, nesse caso a gente traduziu por nascer, mas ele também significa levantar, erguer, ok? To rise. Então, esse verbo sozinho, ele não pode receber o not, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar do auxiliar to do. Bom, mas qual a conjugação do verbo to do aqui? Nós temos o sujeito é the sun ou o sol, nós podemos substituir pelo pronome it, não é mesmo? Ele, it. Como não é pessoa, a gente traduziria então por it, substituiria melhor por it. E qual a conjugação do verbo to do para it? Vai ficar então the sun does, não é isso? Porque it does. Olha só, então a conjugação aqui do verbo auxiliar para it é does. Então nós vamos colocar aqui the sun does e aí vem o not, não é isso? É o verbo auxiliar que recebe a negação. The sun does not. E agora o nosso verbo principal, que é o verbo to rise. Será que ele continua com esse S no final? Porque a gente tinha ele aqui na frase afirmativa, conjugado para it, né? The sun ou it rises. It rises, ele nasce no leste. E agora, pessoal, como nós já conjugamos o nosso verbo auxiliar, o verbo do, nós vamos tirar o S aqui do rise. Vai ficar então, the sun does not rise in the east. The sun does not rise in the east, tá joia? Então aqui nós não podemos manter aquele S, mesmo sendo terceira pessoa do singular. Por que mesmo? Porque nós já conjugamos o verbo auxiliar. Veja, o verbo auxiliar vai fazer tudo, é como todo bom auxiliar. Ele faz todo o trabalho, ele recebe o not para formar a negativa, ele recebe a conjugação, nesse caso, a conjugação para a terceira pessoa do singular, it, tá joia? Então o auxiliar faz tudo, o verbo principal, ele é o chefe, ele só fica lá na sua forma natural, bem tranquilo, tá legal, pessoal? Vamos praticar isso então, para a gente entender melhor e internalizar essas regras. Então, olha só, nós tínhamos visto também nas aulas passadas esse exemplo, we dinner at 9 p.m. E eu quero aqui conjugar o verbo to eat. Vamos lembrar como é que a gente conjuga mesmo? Bom, se o nosso sujeito é we, a conjugação do verbo eat é I eat, you eat, he, she eat, eats, né? Olha só, nós colocamos um Szinho no final para he, she, it, mas como nós temos o we aqui, we eat, you eat, they eat. Então, we eat. Temos aqui a conjugação do nosso verbo sempre para a afirmativa, não é isso? Então vamos completar ali. We eat dinner at 9 p.m. We eat dinner at 9 p.m. Nós jantamos ou nós comemos o jantar às 9 da noite. Mas e a negativa, pessoal? Como é que vai ficar? Bom, o nosso sujeito é we, nós, não é mesmo? E como é que eu conjugo agora o nosso verbo auxiliar, já que o it sozinho não consegue formar a negativa? Como é que eu vou conjugar o verbo auxiliar to do para we? Vamos olhar ali? We do, não é isso? I do, you do, he, she, it does, we do, you do, they do. Então a conjugação é do mesmo. Pronto, então é o do que vai receber o not. Então vai ficar we do not eat dinner at 9 p.m. We do not eat dinner at 9 p.m. Aqui eu não precisei tirar o S, porque na afirmativa nós já não tínhamos aquele Szinho no final, claro, já que nós não estamos falando aqui do he, she, it, não é verdade? Então a gente tinha we eat, negativa, we do not eat. Nós não comemos, we do not eat. Claro, nesse contexto aqui ficaria melhor a tradução, nós não jantamos às 9 da noite. We do not eat dinner at 9 p.m. Another one, mais um. Pessoal, então aqui vamos conjugar o verbo to teach, não é? Que é ensinar. Ela ensina química. She teaches, olha só, agora sim eu tenho a terceira pessoa do singular, o verbo to teach. Ele termina em CH, então nós temos que acrescentar o ES, não é isso? She teaches chemistry. Ela ensina química. She teaches chemistry. E agora, para fazer a negativa, eu posso acrescentar o not direto aqui no teach? Não. Então nós temos que procurar um auxiliar, e o auxiliar é o verbo to do, mas ele vem conjugado para she, não é isso? Não é ela que é o sujeito, não é ela que ensina. Então, qual a conjugação do verbo to do para she? She does, não é isso? She does. Então vamos fazer a negativa aqui, olha só. She does not
teach chemistry. Opa, viram então que o verbo to teach, ele voltou à sua forma natural. Ele perdeu aquela terminação ES, que era a marca da conjugação para she, não é isso? Então, terceira pessoa do singular, a gente acrescenta S ou ES. Nesse caso, a gente pode tirar, então, porque eu já conjuguei, olha só, o do ali com ES no final, does. Então, o auxiliar faz tudo. Recebe a conjugação e recebe o not da negativa, tá joia? She does not teach chemistry. Ela não ensina química. She does not teach chemistry. E agora, pessoal, como é que nós podemos contrair o nosso verbo auxiliar to do com a partícula negativa not? Como é que nós fazemos essa contração que é muito usada no dia a dia? Até no primeiro exemplo eu já trouxe contraído para vocês, porque nós vamos utilizar assim muito mais na prática. Então, quando nós temos o verbo to do e mais o not, essa partícula negativa, nós podemos juntar e formar uma palavra junto, tudo junto, única, contraída, que vai ser o don't, ok? Do not é a mesma coisa que don't. E o does not? Será que a gente também pode juntar? Podemos sim, vai ficar doesn't, ok? Repeat after me. Doesn't, doesn't. Do not, don't. Does not, doesn't, doesn't, ok? Então aqui nós temos as formas contraídas que são muito utilizadas, especialmente na fala, na linguagem informal. Então olha só, vamos ver aqui mais exemplos agora, sempre usando as contrações, porque é mais natural. Então aqui, they in an office. Vamos então conjugar o verbo aqui trabalhar, que é o verbo to work. They work in an office, não é? Bem tranquilo, they work in an office. Eles trabalham em um escritório. E agora, como é que eu faço a negativa, pessoal? O sujeito aqui não é they. Qual a conjugação do nosso auxiliar to do? Vamos olhar ali, they do, bem tranquilo. Só muda para he, she, it, não é mesmo? Então, they do, como é que vai ficar então? They don't work in an office. They don't work in an office. Eles não trabalham em um escritório. They don't work in an office. Now, Edward to bed early. Edward vai para a cama cedo, não é isso? Então é o verbo ir, que é o verbo to go. Como Edward é he goes, não é isso? He goes, olha só, terminado em O, recebe ES no final, igual o verbo to do. Então, Edward goes to bed early. Goes to bed early, vai para a cama cedo. E agora, he, qual é a conjugação do nosso verbo to do para he? Bem fácil, né, pessoal? Olha só, he does. He does. Então, como é que fica a negativa? Edward does not. Eu posso contrair, não é isso? Does not é doesn't. Doesn't. Edward doesn't go to bed early. E isso, de novo, olha só, o goes voltou a ser go, já que nós já conjugamos o do como does aqui para a terceira pessoa do singular. Bem tranquilo, o verbo sempre volta ao normal quando nós falamos da negativa, e o mesmo vai acontecer na interrogativa. Nós veremos na aula que vem. Então, Edward doesn't go to bed early. Ele não vai para a cama cedo. Edward doesn't go to bed early. Now, she French, eu quero dizer, ela estuda francês. Estudar é o verbo to study. To study é um verbo terminado em Y, precedido de consoante, não é isso? A consoante D, que vem logo antes do Y. Então a gente tira o Y e acrescenta o IES. Lembram dessa regrinha? Então vai ficar She studies French. She studies French. Ela estuda francês. E agora na negativa, pessoal. She, a gente já sabe que a conjugação do verbo to do, que é o nosso auxiliar, é does para she, não é isso? Então vai ficar she doesn't, she does not, she doesn't. E o studies, ele fica assim com o IES no final, ou a gente volta ele para a forma natural study? Isso aí, volta para a forma natural. She doesn't study French. She doesn't study French. Ela não estuda francês. She doesn't study French. Now, this band, essa banda, rock and roll, essa banda toca rock and roll. Como é que eu digo agora o verbo tocar, que é o verbo to play? Opa, peraí, professor. Play também termina em Y. Sim, termina. Só que antes do Y nós temos a letra A, uma vogal, a vowel, uma vogal. Então, não tem nenhuma diferença. Ele cai na regra geral. É só acrescentar o S, não é isso? This band plays rock and roll. This band plays rock and roll. E a negativa agora, this band é it, não é mesmo? É ela, mas não é pessoa. Então a gente vai usar o it. It doesn't. It doesn't. E olha só o play, voltando aqui à sua característica normal, perdendo então o Szinho ali da conjugação. This band doesn't play rock and roll. This band
doesn't play rock and roll. Essa banda não toca rock and roll. Bem tranquilo, né, pessoal? Bom, vamos ver mais uma agora com o verbo to have, que é um verbo um pouquinho diferente, então vai ficar Sam a cat. O Sam tem um gato, nós vimos, né? Como é que eu conjugo mesmo o verbo to have para he, she, it? Então, I have, you have, he, she, it, has. Has, ok? Sam has a cat. O Sam tem um gato. Como é que fica na negativa agora? A mesma coisa. Eu não posso acrescentar o not aqui, tá legal, pessoal? Ah, professor, mas eu já vi hasn't, eu já vi haven't, mas não aqui, no simple present, não. Nós falaremos disso mais pra frente, quando nós formos falar do present perfect, tá legal? Por enquanto, o que a gente tem que saber aqui é que o have, ele cai na mesma regra que nós estamos falando. Então, Sam não tem. Então, Sam não é he. Então, he does. Does not, a gente usa contraído como doesn't, não é isso? Sam doesn't, olha só o verbo to have, voltando então à sua forma natural. Sam doesn't have a cat. Sam doesn't have a cat. Perceberam? Aquela conjugação que nós aprendemos na aula passada, ela vai valer para a afirmativa. Na negativa, o único verbo que a gente tem que se preocupar para efetivamente fazer a conjugação é o nosso verbo auxiliar, o verbo to do. Os outros verbos não precisa se preocupar se é he, she, it. A gente só tem que se preocupar na negativa com a conjugação do auxiliar to do, ok? Sam doesn't have a cat. O Sam não tem um gato. Não, vamos praticar um pouquinho então, pessoal. Olha só, practice. They in Japan. Como é que eu conjugo aqui o verbo to live, que é morar ou viver? Eles moram no Japão. They live, não é isso? Olha só, they live, por quê? Não é he, she, it, então é só tirar o to da frente. Nós vimos isso na aula passada, não tem dificuldade, né? They live in Japan. Eles moram no Japão. E agora, para fazer a negativa, they, qual é o verbo auxiliar que a gente usa? O verbo to do. Conjugado para they, a mesma coisa, só tirar o to da frente. They do, não é isso? E aí, junto com o not, vai ficar então, they don't. They don't live in Japan. They don't live in Japan. Eles não moram no Japão. Now, Sarah Italian food. Sarah Italian food. A Sarah ama comida italiana. Olha só, o verbo to love. Como é que eu conjugo o verbo to love para she? Lembram-se? I love, you love, he, she, it, loves, né? Só acrescentar um Szinho no final. Sarah loves Italian food. A Sarah ama comida italiana. E para fazer a negativa agora, eu quero dizer que ela não ama comida italiana. O que eu tenho que fazer mesmo? Pedir a ajuda do auxiliar to do. Mas vamos conjugar agora o do para she, não é isso? She does. I do, you do, he, she, it does. Então o does mais o not vai ficar she doesn't. E aí o love perde o S, volta a ficar então na sua forma natural, love, ok? Sarah doesn't love Italian food. Sarah doesn't love Italian food. A Sarah não ama comida italiana. Next. Pat and I together. O Pat e eu, Pat and I, together, juntos. E o verbo aqui é o verbo to work, trabalhar. O Pat e eu trabalhamos juntos. Então, Pat and I é a mesma coisa que we, não é mesmo? Nós trabalhamos juntos. Então, o verbo to work é we work, ok? Só vai mudar quando nós falarmos para he, she, it. Daí a gente tem que acrescentar o S. Mas no we não tem, né? Não tem essa situação. A conjugação, então, é igualzinho o verbo é na sua forma natural, apenas sem aquela marca do infinitivo, que é o to, que vem na frente. Então, Pat and I work together. We work together. Na negativa, Pat and I somos nós, we do, não é isso? A conjugação do verbo to do para we é we do. Então vai ficar we don't. We don't work together. Nós não trabalhamos juntos. We don't work together. Continuando, mais alguns aqui, olha só. Her baby all night. O bebê dela, her baby, all night, a noite toda. E aqui nós temos o verbo to cry, que é chorar. O bebê dela chora a noite toda. Esse bebê é homem ou mulher? A gente não sabe. Então nós poderíamos traduzir, substituir aqui o sujeito her baby por it. E aí o verbo to cry tem que ser conjugado para he, she, it, não é isso? Terceira pessoa do singular. Então I cry, you cry. E agora he, she, it cries, não é mesmo? Eu tenho que tirar esse y e acrescentar ies, como nós já vimos na aula passada, já que na terceira pessoa do singular, quando nós temos verbos terminados em y, precedidos de consoante, como no caso aqui do verbo to cry, que é chorar, a gente tira o y e acrescenta o ies, bem tranquilo. E a negativa agora? Então não é it, então her baby é a mesma coisa que it.
Conjugação do verbo to do para it é does. Does mais not, contraído, a gente vai usar o doesn't de novo, ok? Her baby doesn't, olha o verbo voltando à forma natural. Her baby doesn't cry all night. Her baby doesn't cry all night. O bebê dela não chora a noite toda. Her baby doesn't cry all night. E a última que nós veremos hoje, então, you your homework every day. Você faz a sua tarefa, your homework, every day, todos os dias. E agora, o verbo é o verbo to do. Como é que eu vou conjugar to do para you? I do, you do. Exatamente. You do your homework every day. Mas espera aí, professor, o verbo to do não é o nosso verbo auxiliar? Sim, mas ele aqui também é o verbo principal. Ah, então se eu já tenho o verbo to do como verbo principal, eu não preciso de auxiliar, não é isso? Já que o auxiliar é o do mesmo. Vamos só dizer aqui, you don't your homework every day. Não. Nós temos que chamar o auxiliar de qualquer jeito. Se não for o verbo to be, nós vamos precisar de um verbo auxiliar. Nós veremos algumas exceções mais para frente quando nós falarmos dos verbos modais. Mas por enquanto, se não for verbo to be, precisa sim de um auxiliar, do auxiliar to do, mesmo se for o próprio to do que estiver aqui funcionando como verbo principal, perceberam? Então olha só, you do your homework every day. Você faz o seu trabalho, a sua tarefa, todos os dias. Mas e agora? Como é que eu vou dizer você não faz? Vai ficar então you don't do. Você não faz. You don't do your homework every day. Você não faz o seu trabalho todos os dias. Pessoal, então aqui só um parêntese bem rapidinho para a gente encerrar. Quando eu já tenho o verbo to do, do mesmo jeito eu vou utilizar o auxiliar. Ele funciona como qualquer outro verbo, tá joia? O que a gente tem que se preocupar aqui, ou o que pode nos ajudar a entender isso? Quando eu tenho o don't ou o doesn't, nós não temos tradução para o verbo auxiliar em português. Já perceberam isso? Olha só essa daqui de cima, olha. Her baby doesn't cry. Então o bebê dela não chora, não é isso? Olha só, doesn't cry. Qual a tradução do verbo to do aqui? Normalmente o verbo to do é o verbo fazer, mas veja que aqui no doesn't esse verbo não tem tradução. Nós só traduzimos o not do does not, não é isso? Olha só, her baby, o bebê dela, doesn't, does not. Só vou traduzir o not, que é não, não chora. Tá vendo? Então o does aqui, ou o do, quando eles são um verbo auxiliar, eles não têm tradução em português. Nós só vamos traduzir o not, porque na verdade eles estão ali só para ajudar, só para auxiliar a formar a negativa. A mesma coisa nesse último caso, olha só. You don't do. Você não faz, tá vendo? Esse primeiro do não tem ainda, do mesmo jeito que em qualquer outra frase, ele não tem nenhuma tradução. Nós não vamos falar o verbo fazer duas vezes. Você não faz o seu trabalho, a sua tarefa. Não, você não faz a sua tarefa. Só o segundo do, que é o verbo principal, que vai ser traduzido como fazer. Mas o primeiro do, ele está lá só para receber o not. Ele não tem tradução. Tá legal? Isso pode ajudar vocês a entenderem por que nós sempre temos que ter um verbo principal e um verbo auxiliar. Então, todas as vezes que nós temos um verbo no simple present que não seja o verbo to be, nem um verbo modal, que nós falaremos mais para frente, nós sempre vamos ter que ter na negativa o verbo auxiliar e o verbo principal, e o not vai estar aqui, sempre no verbo auxiliar, don't ou doesn't. Bem tranquilo, não é isso? Tá legal, pessoal? Com isso, então, nós encerramos aqui a nossa aula sobre a forma negativa do Simple Present. Na próxima aula nós falaremos sobre a forma interrogativa. Um forte abraço a todos. See you next class.